Pessoal, vamos começar um tema fantástico para concursos públicos. Atos processuais. Senhores, é interessante que a gente lida com atos processuais muitas vezes de uma forma muito superficial. Nós, muitas vezes, senhores concurseiros, não damos o devido valor a esse conteúdo, que é altamente cobrável em prova, agora derivado que é do novo Código de Processo Civil. Motivo? Praticamente, isso eu acredito muito, nós lidamos com uma nova teoria, tanto de atos quanto de prazos. Muito daquilo que os senhores têm de eventual base não nos serve mais para o atual direito processual civil. Há uma mudança, acredito eu, muito radical na visão de atos e prazos processuais, criando ali uma visão muito mais moderna do processo. E isso impacta diretamente aí na sua prova, concurseiro. Não dá, impossível, você tentar hoje fazer prova sem essa nova base de atos e prazos processuais, e é isso que a gente vai aqui discutir com todo o carinho do mundo. E a primeira coisa que a gente vai começar aqui a lidar, em termos de atos processuais, são com princípios, beleza? Nós vamos aqui ver uma situação principiológica de atos e prazos. E o primeiro princípio que eu quero discutir com os senhores de atos processuais deriva de uma pergunta que eu vou fazer aqui de uma forma muito simples, quero que os senhores me respondam com toda a sinceridade do mundo. Senhores, em regra, os atos processuais são solenes ou não solenes? Em regra, os atos processuais, para sua validade, em regra, exigem uma formalidade ou uma informalidade simplesmente bastaria para que a gente tivesse a validade dos atos processuais? Pergunto novamente, os atos processuais, em regra, são solenes ou não solenes? Sabe que muitas vezes, feita essa pergunta aqui em turmas presenciais, a esmagadora maioria vem para mim com o seguinte discurso: Ival, os atos processuais são solenes. Sinto informar, o princípio é que os atos processuais são não solenes. Ok? É o princípio da não solenidade ou da informalidade, como queiram, senhores. É interessante que muitas vezes existem ali um enraizamento muito dogmático na visão dos senhores do processo civil, inclusive do processo civil atual. Muitos acreditam que o processo civil é algo rígido, que o processo civil, em relação a atos processuais, é algo ritualístico, quase religioso, dogmático. Se não for feito esse ato da forma específica tal, esse ato não seria ato válido. Os senhores informam. O princípio é da informalidade. O princípio é da não solenidade. A regra é que os atos processuais, para sua validade, não dependeriam de uma forma rígida. Excepcionalmente, sim, é possível que a lei processual vire e fale para mim o seguinte: nesse caso, para a validade desse ato, ele tem que ser feito dessa forma, beleza? Mas a regra, senhores, é que a maioria dos atos processuais não dependeriam de uma forma rígida para que ali a gente tivesse a validade da sua realização. Esse é o primeiro princípio quando a gente lida com atos processuais e que merece toda a atenção dos senhores, justamente ali, pode julgar, nele artigo 188. Senhores, percebam essa primeira parte do artigo 188, ok? Tranquilo, senhores? O artigo 188 me fala: os atos e termos processuais independem de forma determinada. Novamente, senhores, parte inicial do artigo 188. Os atos processuais independem, não dependem de uma forma determinada para que possam ser vistos como atos válidos.
é o princípio que dita que os atos são não solenes. Informalidade. E muitas vezes, novamente, a gente acredita que os atos processuais são solenes, que demandam uma forma rígida, para que a gente tenha potencialmente a figura da validade. Senhores, não, ok? Não. Até porque me permitam aqui um breve discurso. O direito processual em si não é absolutamente nada. Apesar de ser uma ciência, com seu objeto, método próprio, o direito processual, senhores, está aqui a servir ao direito material. O grande maior objetivo do processo nada mais é que, ao reconhecer a existência de um determinado direito, permitir que ele seja devidamente efetivado no mundo real. Esse é, digo novamente, o grande objetivo do direito processual civil, senhores. Criar o permissivo para que o direito material realmente aflore e, em existindo, que ele seja objeto de concretização no mundo real. Então eu não posso hoje, isso aqui é uma coisa que a gente tem que ultrapassar com todo o carinho do mundo, eu não posso simplesmente dizer que há uma rigidez para a prática dos atos processuais, porque isso impactaria na busca de um melhor resultado do direito material. Isso impactaria no princípio da primazia do mérito. Foi-se a época em que primeiro eu ficava preocupado com a forma, com a rigidez, com a ritualística, com a religiosidade da prática dos atos do processo. Senhores, esqueçam, os atos processuais são não solenes. Os atos processuais, em regra, não dependem de forma determinada. Salve, aí a gente continua no artigo 188, quando a lei expressamente exigir, salvo quando a lei expressamente exigir que esse ato seja realizado de uma determinada forma. Aí sim, excepcionalmente a gente pode dizer que a lei processual traz solenidades para alguns atos do processo. Não todos, senhores, porque a maioria dos atos não dependeriam de forma determinada. Então, o primeiro princípio que aqui a gente trata é o princípio da não solenidade. Os atos processuais, em regra, são não solenes. Mas deriva dessa verificação um outro princípio, senhores. O princípio da instrumentalidade, ok? Das formas. Princípio da instrumentalidade das formas. Podemos afirmar que, excepcionalmente, os atos processuais são solenes, que, excepcionalmente, os atos processuais dependem, para sua validade, de uma forma previamente estabelecida em lei. Ótimo. E que, portanto, essa forma estabelecida, digo novamente, de forma excepcional, deve ser seguida para que o ato processual seja considerado válido. Mas, de novo, senhores, como o direito processual serve ao direito material, mesmo que ela, lei processual, digo de novo, mesmo que ela, lei processual, exige uma ritualística, uma formalidade, uma solenidade para um determinado ato, se eventualmente ele for praticado de forma distinta e atingir a finalidade, esse ato será visto como ato válido. É o chamado princípio da instrumentalidade das formas, que também nós encontramos no artigo 188, julgou para mim, está ali, ó. Considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Senhores, é o seguinte: se há uma rigidez, se a lei determina uma forma pela qual aquele ato deve ser realizado, se ele for realizado de outra forma, ele é ato válido. Porque hoje, dentro da teoria das nulidades, dentro da teoria das invalidades, não existe nulidade sem prejuízo. Essa é a grande máxima que os senhores hoje devem lidar com a teoria das invalidades, com a teoria dos atos processuais de uma forma genérica. Não há nulidade de um ato processual
sem que tenha ocorrido prejuízo a muito. A gente já transcendeu aquela ideia de nulidade absoluta, nulidade relativa. Perdão, senhores, nós não trabalhamos mais com essa base conceitual, com essa bipartição de forma a classificar atos processuais e as suas invalidades a partir de nulidades absolutas ou relativas. Esqueçam. O fundamento básico hoje para a teoria das invalidades é: esse ato foi praticado fora da forma determinada em lei, beleza. Deu prejuízo a alguém? Não, então esse ato é ato válido. E aí chega justamente o princípio da instrumentalidade das formas, que vai dizer que mesmo os atos rígidos, mesmo os atos formais, se forem realizados de outro modo e atinjam a finalidade, hão de ser considerados atos válidos. Exemplo, senhores. Ato de citação, ok? Citação por oficial de justiça, a lei exige uma ritualística. Aquele oficial de justiça, ao encontrar com o réu, leia o mandado, apresente a ele, não é isso? Para assinatura, entregue a contrafé. Existe uma ritualística que pressupõe a validade desse ato citatório realizado pelo oficial de justiça. Vamos imaginar que aquele oficial de justiça não procedeu dessa forma. Vamos imaginar que aquele oficial de justiça não teria, por exemplo, entregue a esse cidadão réu a contrafé. Mas esse réu, senhores, mesmo diante desse ato praticado fora da forma prescrita em lei, comparece ao processo e pratica o ato que seria devido, por exemplo, comparecendo à audiência de tentativa de autocomposição ou desde logo apresentando contestação, dependendo ali da figura do procedimento específico. Senhores, pergunto, o ato que é um ato formal, que é um ato rígido, foi praticado fora da forma prescrita em lei? Foi. Trouxe prejuízo? Não, porque criou o permissivo, mesmo não sendo feito da forma determinada pela legislação, permitiu que esse cidadão réu viesse ao processo e ali comparecesse ou apresentasse a sua defesa de uma forma ampla. Logo, mesmo tendo sido realizado fora da forma prescrita em lei, é ato válido. Tem então os senhores a grande obrigação, para enfrentar concursos públicos aí, que quebrar essa máxima, senhores. Ok? Os atos processuais são não solenes. Essa é a regra. Excepcionalmente, podemos ter atos processuais solenes, mas mesmo esses solenes atos, quando realizados de outro modo, quando realizados fora da forma prescrita em lei, se atingirem o objetivo e, portanto, não trazendo prejuízo a ninguém, princípio da instrumentalidade das formas, serão considerados, portanto, atos válidos. Beleza, senhores? Ótimo. Terceiro princípio. Princípio da publicidade. Terceiro princípio. Princípio da publicidade dos atos processuais. Senhores, a própria Constituição há de determinar para a gente o princípio da publicidade dos atos processuais. Vamos a ela, a Constituição Federal, pode julgar para mim, eu não abri aqui, mas abro aqui agora, senhores, sem maiores problemas, ok? Constituição Federal, vou buscar na página do Planalto, beleza? Está carregando, está aqui. Vamos dar um pulinho ali no artigo 93. Opa, passou. Está aqui, ó, beleza? E o artigo 93, senhores, vai justamente afirmar para a gente, no inciso que eu estou aqui a chegar nele, que é o 9º, que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos. Então, percebam que deriva da própria Constituição o princípio, o princípio da publicidade dos atos. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, sob pena de nulidade. Senhores, isso aqui é uma garantia constitucional de um devido processo justo. Porque aqui agora, a partir do momento em que a Constituição traz o princípio da publicidade como norma defendida constitucionalmente, perdão, nós eliminamos vários resquícios de um procedimento inquisitório.
dentro de uma visão de um processo democrático e justo, senhores, a publicidade dos atos processuais é um grande, mas um grande, senhores, ou uma grande arma a permitir o próprio controle do Poder Judiciário. A partir do momento em que eu crio a possibilidade de julgamentos secretos não públicos, da prática de atos processuais que sejam ali, que não tenha a possibilidade das pessoas terem ciência desses atos que estão sendo realizados, eu crio, na verdade, um despotismo judicial absurdo. E aí ele, magistrado, ele, juiz, ele, colegiado de julgadores, decide do jeito que ele quiser, ok? Para uma visão democrática do processo, é essencial que a gente veja o princípio da publicidade. Não há nada mais interessante em termos, inclusive, de controle do próprio Poder Judiciário, principalmente hoje, senhores, ok? Com essa evolução das redes sociais, com essa disseminação das situações de informações pela internet, todo mundo está acompanhando decisões, inclusive dos nossos tribunais superiores. Claro que essa figura da publicidade cria alguns problemas, percebam, mas não são problemas técnicos, senhores. São problemas políticos, muitas vezes gerados pelas discussões que a gente tem das decisões proferidas, mas ultrapassando essa questão política, pensando apenas e tão somente tecnicamente, eu acho fantástico que a população possa sim discutir decisões do Poder Judiciário. Aí, Val, mas o cara leigo, que não é da nossa área do direito, pô, esse cara, velho, esse cara não tem base para poder ali entender ou questionar uma decisão. Senhores, democracia. E democracia pressupõe um procedimento não só de educação, mas de respeito à opinião alheia, seja ela qual for. E essas discussões que para mim aqui surgem muitas vezes derivadas desse princípio da publicidade aplicado na prática da sociedade brasileira, faz com que a gente possa realmente dar uma garantia de que as decisões em sendo públicas serão sim questionadas, que esses que são ali os julgadores terão sim as suas decisões questionadas pela população. Por que não? Ok? Ah, porque o cidadão não entende nada, porque agora nós temos milhões de pessoas que dão palpite sobre decisões do Poder Judiciário. E daí, senhores? Isso aqui é um regime democrático. E nada melhor do que isso. Porque a partir disso, inclusive, é possível que a própria sociedade civil organizada gere uma pressão na estrutura do próprio Poder Judiciário. A gente tem observado isso, ok? Isso é ruim, senhores? Não acredito de todo. Respeitando, claro, a opinião de todos, por gentileza. É tão somente a opinião desse cidadão aqui. De qualquer forma, princípio da publicidade tem respaldo constitucional. Os atos processuais são públicos. Os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos, ok? Sob pena de nulidade, é o que me dita a Constituição. Só que a própria Constituição, botando os olhos na realidade, percebe que essa publicidade muitas vezes deve ser uma publicidade restrita. Porque muitas vezes em situações processuais nós estamos, por exemplo, lidando com situações de intimidade das pessoas, ok? Há muitas situações que são situações de confidencialidade, que merecem sim ser objeto de preservação. Tanto que ela julgou a Constituição, novamente, artigo 93, item 9, e fala, de novo, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, sob pena de nulidade. Podendo a lei, está aqui a parte, ok, senhores, da chamada publicidade restrita, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Portanto, é sim possível que a lei limite essa publicidade, permitindo tão somente ali, fora as pessoas do Poder Judiciário, que as partes e seus advogados tenham acesso, portanto, a esses atos do processo.
é o que a gente chama de publicidade restrita. Ou que ela, lei processual, chama para a gente de processos que tramitarão em segredo de justiça. Quais são eles? Pode julgar para mim. Senhores, indo agora a ele, artigo 189, nós verificaremos que os atos processuais são públicos. Beleza? Com o respaldo da própria Constituição. Todavia, tramitam em segredo de justiça os processos. Que exija o interesse público ou social, competindo ao magistrado fazer essa verificação diante de cada caso. Que versem sobre casamento, separação de corpos, percebam, senhores, ações de natureza familiar, que versem sobre casamento, separação, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guardas de crianças e adolescentes. Porque, tecnicamente, quando a gente pensa numa demanda de família, tal como essas aqui colocadas, nós estamos lidando com a intimidade das pessoas, que merece, por proteção constitucional, ser devidamente preservada. Então, claro que esses processos terão publicidade restrita, apenas e tão somente à parte e a seus advogados. Voltamos, está ali, ó. Em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. 4. Que versem sobre a arbitragem, inclusive sobre o cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Esse item 4, interessante ele não existia numa situação de lei anterior, ok? Porque se cria agora o permissivo, senhores, da chamada carta arbitral. O que seria essa carta arbitral? O árbitro, ok? Perdão, o árbitro, esse que conduz o procedimento arbitral, precisa de um ato a ser praticado pelo Poder Judiciário, por exemplo. Pode o árbitro hoje conceder uma tutela de urgência. Só que ele, árbitro, não tendo força de império, necessita que um oficial de justiça cumpra essa sua decisão no mundo real. Logo, ele precisa solicitar a um juiz togado que determine que o seu oficial de justiça vá lá e realize, portanto, senhores, esse ato processual. Então, a carta arbitral é um meio de comunicação entre o árbitro e um órgão do Poder Judiciário para a prática, no âmbito geográfico de atuação desse órgão jurisdicional, de um ato determinado pelo árbitro. Beleza? Essa é a ideia da carta arbitral. Só que muitos procedimentos arbitrais estão pautados por confidencialidade. De novo, muitos procedimentos arbitrais estão pautados por confidencialidade. E por que existe esse pautar pela confidencialidade? Muito simples, senhores. Grandes empresas, por exemplo, no campo da informática, contratam pessoas, outras empresas, para ajudar no desenvolvimento de produtos, por exemplo, de um determinado programa de computador, de um software. E aí, então, surge um probleminha, senhores. Porque essa empresa que está sendo contratada para prestar serviço está tendo acesso a informações sigilosas do desenvolvimento desse produto. E se ela utiliza isso para poder passar essa informação para frente, estaria ferindo ali regras básicas, ok, de uma boa-fé contratual. Então é possível que haja entre essas empresas a estipulação não apenas da resolução de situações pela arbitragem, mas também da chamada cláusula de confidencialidade, aonde aquilo que você atua não pode ser, na verdade, exposto a outras pessoas, muitas vezes sob penas de multas altíssimas. Logo, nesse caso, que se proteja então também com o sigilo, beleza? Que se proteja também com o segredo de justiça, essa carta arbitral, derivada de um procedimento que tem cláusula de confidencialidade. Então nós temos aqui, joga de novo, por favor, as hipóteses de processos que tramitarão em segredo de justiça e que tem, portanto, publicidade restrita, tanto que o parágrafo 1º vai dizer para a gente que o direito de consultar os autos do processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e a seus procuradores. Por isso, publicidade restrita, tudo em respeito ao próprio texto constitucional,
que nós aqui observamos com todo o carinho do mundo. Mas, senhores, espera aí. Podem existir algumas situações em que um processo tramitando em segredo de justiça, terceira pessoa tenha interesse jurídico nas informações que ali reinam naquele processo, senhores. Inclusive em causas de família. Pode ser que haja um terceiro interessado em como ficou a repartição do patrimônio numa causa de divórcio envolvendo outras pessoas. E nesse caso, se ele demonstrar, talvez por ser credor de uma delas, interesse jurídico em saber como foi feita, por exemplo, essa partilha, pode esse terceiro ir ao Poder Judiciário e solicitar uma certidão. Mas antes, lembrem por gentileza, joga para mim, vamos fazer aqui uma referência cruzada. Senhores, estou indo ao artigo 152, estou aqui fazendo uma referência cruzada junto com os senhores. Estou vindo aqui no artigo, digo novamente, 152, que fala de incumbências do escrivão ou chefe de secretaria. Inclusive, tendo ele, escrivão ou chefe de secretaria, a obrigação, beleza? De fornecer a qualquer cidadão, independentemente de despacho, certidão de qualquer ato ou termo do processo. Beleza? Justamente porque nós estamos aqui lidando com o princípio da publicidade. Observadas as disposições referentes ao segredo de justiça. Porque, artigo 189, agora o seu parágrafo 2º. Se o processo tramita em segredo de justiça, o escrivão só pode fornecer certidão dos atos e termos processuais às partes e a seus procuradores. Entretanto, o terceiro que demonstrar interesse jurídico pode, através de petição, requerer ao magistrado, senhores. Requerer ao juiz certidão de um ato do processo, mas tão somente do dispositivo da sentença, do seu fundamento jamais, bem como do inventário de partilha resultantes de divórcio ou separação. Portanto, não é que terceiro não possa ter acesso a alguns atos de processos que tramitam em segredo de justiça, pode sim. Dispositivo de sentença e a figura do inventário e da partilha de bens resultantes do término do casamento, ou até mesmo, me permitam aqui, senhores, da união estável, tá certo? Porque aqui a lei cria uma limitação de divórcio ou separação, mas nós sabemos que também existem situações de dissolução patrimonial, não é isso? Em razão do reconhecimento e dissolução da união estável. Existe partilha de bens. Então aqui há um equívoco nesse parágrafo 2º, na sua extensão, fiquem atentos a isso. Mas se o terceiro demonstrar interesse, não vai no escrivão, vai no magistrado, para que o juiz, ao analisar se realmente existe esse interesse, possa permitir, aí sim, ao escrivão fornecer essa certidão. Senhores, 3 iniciais princípios que aqui hão de impactar a visão nossa dos atos e termos processuais. Em regra, os atos são não solenes, mas mesmo aqueles atos rígidos que forem realizados de outra forma, se atingirem a finalidade, o princípio da instrumentalidade das formas, serão considerados atos válidos, porque não existe nulidade sem prejuízo. E a regra é que os atos processuais são públicos, podendo qualquer cidadão solicitar certidão desses atos, acompanhados dos julgamentos, inclusive por força constitucional. Mas a própria Constituição determina que, em alguns casos, a lei pode limitar a publicidade dos atos às partes e a seus procuradores. São os processos que o Código de Processo Civil dita que tramitarão em segredo de justiça. Senhores, princípios fundamentais que hão de regir toda a visão nossa dos atos processuais, beleza? Valeu!